Marcos Eduardo, Bastos, tudo querido, bem? tudo. E com você, querido? Tudo ótimo. Prazer em vê-lo aqui no mundo virtual. Igualmente. Oi, Muito pessoal bom que está aí. estarmos juntos nessa aí. Realmente muito bom. Nosso último encontro foi muito legal, né? Já faz um Ótimo, né? tempinho. Foi na banca de Didiana, você se lembra? Isso, exatamente. Muito legal. Foi joia. Olha, eu acho que a Alessandra já entrou por aí também. Eu não... O trabalho dela foi Oi. Oi, incrível, né? Alessandra Foi um está aí. encontro super especial, né? Foi. Val Oi, Sampaio, boa pessoal. tarde. Oi, tudo bom? Tudo, tudo. Tudo bom, Gente, Val? olha, Ei, apresentar aqui aqui está a Alessandra, aham. com quem eu Oi, vou tudo falar bom, aqui gente? agora, que é a curadora lá no Tudo Vídeo bom, e Brasil, você? Marcos Sampaio, Marcos Bastos e Val Sampaio. E aqui Hanna, Oi, Hanna. Hanna, que trabalha Ô, conosco na Val, equipe do Vídeo Brasil. Gente, eu vou desligar minha câmera um minutinho, porque ela está com efeito videoarte. Tá, Eu vou tirar esse efeito tá aqui, é um bom. defeitinho que ela dá. E daqui a pouco eu volto, mas estou no áudio, tá? tá bom. Tá bom. Ô, Val, Fala. posso te perguntar uma coisa? Será que teria como eu ser o primeiro a falar? Acho que Porque sim. eu dou aula às 5, Entendi. então eu acredito que umas 15 para 5, mais ou menos, eu vou precisar sair da sala, sabe? Tá bom. Eu Eu posso. tinha falado com o Gilberto sobre isso, daí ele falou, combina com a Val lá na mesa, né? Sem problemas, sem problemas. Pode começar. Infelizmente, a gente não vai te ter até o final. É. E quanto tempo que é por fala? São 20 minutos? Eu acho que são 20 minutos. Eu acho que sim. São Tá. 4, né? São Gente, eu vou 4, sair e exatamente. entrar de novo, porque a minha câmera parou de funcionar. Ela dá esse problema de vez em Eu vou quando. perguntar aqui para o Gil. Um minuto e eu já volto. Beleza. Não sei se ele vai responder, porque ele deve estar enlouquecido. Oi, É. voltei sem videoarte É, agora, gente. Mas foi. é isso mesmo, se são 4, tem que ser 20, né? É, Então, ele tinha falado comigo 20 minutos. A gente vai dividir. Eu vou falar 10 minutos e a Alessandra vai falar 10 minutos. beleza. Tá bom. Edu, eu estava pedindo licença para a Val e para os colegas também para ser o primeiro, porque eu dou aula às Fica à 5. vontade. Fica à vontade, imagina. Tudo certo. Tranquilíssimo. Eu acho Então, super que tranquilo. aí eu não vou conseguir ficar com vocês até o final, provavelmente, umas 15 para 5 eu tenho que sair. Não tem problema. A gente deixa essa parte para a gente criticar fortemente, intensamente depois, com a sua apresentação. A gente guarda Exatamente, esse isso aí. momento final aí para Aproveita a minha ausência e falar, foi um horror aquilo. Gente, olha que coisa incrível esse negócio que eu ganhei. Não sei se vocês veem bem aqui atrás de mim. Aqui, olha. Não dá para ver direito. É uma foto? É uma imagem? É uma imagem que um cara fez de mim. Eu vou pegar para vocês, é um negócio incrível. Só funciona assim na transmissão, que parece que é uma imagem, mas não é. Olha que legal. O meu áudio tá bom, que eu tô sem. Eu tô. Tá ótimo. Tá bom. Beleza. É um artista aqui da cidade. Olha como é que é isso. Ai, que legal! olha que ótimo. É massa, não é? Aí, quando fica bem de longe, acho incrível. Um artista muito legal. E vem todo bonitinho assim no... Eu participei da banca dele, e aí ele Aham. me deu de presente. Achei tão simpático. E aí eu deixo aqui, quando eu dou aula online, os alunos morrem de rir, porque fica aparecendo essa fotinha. Vou voltar lá para o lugar. Você pode usar de perfil, é perfeita.
É. Ainda está rolando lá outra, né? Gente, eu queria só avisar que eu gostaria de... Edu, como a gente combinou ontem, tem essa parte depois do processo, eu gostaria que a Júlia entrasse para falar um pouco da parte do design. Claro. Então, não tem problema de falar ao mesmo tempo, né, gente? Não, se mantiver, eu acho que os 20 minutos, porque Tá está bom. uma engatada na outra, né? Eu estou acompanhando e está sempre meio apertado, a gente quer falar mais. Não, vamos tentar ficar nos 20. Beleza. E quem mais vai falar com a gente? 5 minutinhos. Somos nós e Mário Ramiro. Mário Ramiro. Mário Ramiro, que deve estar chegando por aí. Marcos Val, Mário Ramiro. Mário Ramiro, queridíssimo. Vocês estão de São Paulo? Ou... Eu sou de Eu estou Belém. em São Paulo. Oi, São Paulo. Val é uma Vocês pessoa estavam mais falando de evoluída São e Paulo. avançada, ela está em Belém do Pará. Na verdade, assim, Sorte sua. Tem esse português maravilhoso, esse lugar maravilhoso que é Belém do Pará. Todo o amor é Belém do Pará. Eu amo profundamente. que bom. Na Queria mudar pra verdade, aí. eu aproveitei para fazer uma fuga, que o pessoal não me descubra, porque eu vim pegar um material para uma exposição que vai ser em agosto. E aí eu estou aqui para participar e também para produzir. Mas você não mora em Belém, Val? Moro em Belém. Ah, tá. Moro em Belém, moro em São Paulo. Essas coisas que os indígenas entendem mais do que a gente. Nômade, né? Nômade. Exatamente. Belém do Pará é muito maravilhoso, acho um lugar impressionante. E agora, gente, está um calor, foi um choque térmico, assim, total. Calor, assim, porque a gente está caminhando para o nosso verão, né? É muito pouco nesse país, né? Que lá em cima a gente está alinhado mais com o hemisfério norte, que está ali na transição, e é quente pra caramba, aí chove, então julho é o nosso período de praia, e aqui está todo mundo morrendo de frio. Ramiro! Oi, gente. Oi, Oi, Marcos. Ramiro, tudo bem? Tudo bom aí? E aí, queridíssimo, prazer em vê-lo. Mais uma, hein, Jesus? Tamo junto aí, né? Desde aquela vez, eu tenho seguido o seu Tumblr. Ah, maravilha. Vou falar Anda cada vez disso. mais lindo. É incrível. Oi, Alessandra, prazer. Prazer, tudo bem? Prazer, gente. Deixa eu só falar rapidinho Fala, com vocês, que eu estou com 3 câmeras aqui, que deu uma confusão com a Vitória Vesa de madrugada. Obrigado, gente. Negócio de links, essa confusão. Gente, eu vou ter que ficar zanzando de uma mesa para outra, porque a gente tem que abrir uma e fechar outra, fica aquelas confusões, os horários eles se sobrepõem. Mas eu queria agradecer enormemente ao Eduardo de Jesus, o Edu, a Alessandra, né, que vem do Vídeo Brasil, a essa maravilha que é o Vídeo Brasil, que eles vão contar hoje, o Ramiro, amigão de velhas épocas, o Edu também, o Marcos Bastos e a Val Sampaio, enfim, essa mesa linda aí. Então, eu vou ficar nesse ida e vindo aí, porque não tem jeito, que a gente vai ter que operar na medida do possível, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e continuo com vocês aí. Oi. Muito obrigada. 15 minutos cada um. Obrigado, vocês Gil. por terem 15 vindo. Prazer, minutos. Marcos. 15 minutos. Pau na jaca aí, meu. Vai que vai ser lindo. E por Uau! tudo gravado. Porque assim sobra só um tempinho para vocês conversarem e discutirem depois. Senão, eu só vou falar 15 minutos se você ficar aí. Eu já vi que esses 15 minutos vão ser longos, viu? Vão ser muito longos. A gente está 1 minuto, e aí... Tá bom. Já está gravando, na verdade, né, Gil? Tá lá gravando. Então, beijo para vocês. Tamo junto aí. Tamo junto. Oi, Júlia. Oi, Hanna. Então, galera, vamos começar, eu acho, né? Ou não? Pontualmente, daqui a 1 minuto. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Pode começar agora já de uma vez. Isso, o Gilberto já abriu. Então, a mesa redonda 5 processos e poéticas contemporâneas, e a gente vai começar com o Marcos Bastos.
Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a presença de todos aí. É um prazer estar aqui com tantos amigos queridos nessa mesa super especial, né? Mário Ramiro, Eduardo de Jesus, Val Sampaio, Alessandra, que eu estou conhecendo hoje. Eu vou falar a respeito de uma pesquisa que foi desenvolvida quando eu estava escrevendo o livro Audiovisual ao Vivo com a Patrícia Moran. E adotando uma postura que a gente teve no livro, que é de tentar desviar de uma impressão que talvez seja modernista, talvez seja ingênua, de que as linguagens contemporâneas elas fazem rupturas radicais com o passado. Então, a gente foi pelo caminho inverso a esse, né? A gente foi justamente seguir a lógica de que as linguagens contemporâneas, às vezes, são resultados de percursos extremamente longos e complexos e que a gente pode fazer retornos aos passados remotos dessas linguagens para ter uma compreensão mais complexa delas, né? Se quisesse colocar uma afiliação a isso, talvez pudéssemos dizer que se trata de algo em conexão com a arqueologia da mídia, né? Esse campo de estudos que é super fértil na Alemanha, né? E que tem essa tradição aí da volta aos passados remotos das manifestações nos campos da comunicação. E a gente fez isso com o audiovisual ao vivo, então eu vou tentar, nesses 15 minutos que eu tenho aqui, passar por 3 dos 4 momentos que aparecem no livro. Primeiro, os passados remotos, propriamente ditos, depois a visual music, no início do século XX, e, por último, as manifestações contemporâneas, propriamente ditas, né, que são desdobramentos desses 2 momentos anteriores, né? E começo, então, com uma imagem que é a primeira vez que alguém pensou um projetor, não que construiu, né, mas que imaginou um dispositivo de projeção. O Johannes de Fontana, que em 1420 cria essa espécie de lanterna mágica, em que, através de um recorte em uma parede do objeto, né, a luz de uma vela atravessa e projeta uma imagem na parede. Uma coisa que me apontaram quando eu apresentei esse material em outras ocasiões é a respeito da impossibilidade de tomar essas imagens como documentos históricos muito confiáveis, né? Porque são desenhos feitos a posteriori que provavelmente idealizam e modificam certos aspectos dessas manifestações, né? E isso é muito evidente na forma como a imagem está muito sharp ali nessa representação, né? Provavelmente uma imagem feita por um dispositivo desse tipo seria muito mais evanescente, muito mais fugidia, muito mais imprecisa. Espera só um minuto que minhas setinhas do teclado não estão funcionando aqui. Então, existe uma história rica aí, né, em torno a esses dispositivos de projeção, que eu não vou aprofundar muito por conta do tempo aí, né? Mas quando se estuda a fundo esse tipo de fenômeno, né,
fica, inclusive, difícil de apontar qual o princípio mais concreto das tecnologias de projeção, né? A gente tem manifestações na França, tem manifestações na Itália, tem manifestações na Holanda, né? E todas acontecem mais ou menos no mesmo intervalo de tempo, né? E não sei se esses inventores tinham conhecimento uns dos trabalhos dos outros, ou se é um espírito de época ali que leva a essas invenções, né? Um exemplo é o Pierre Fournier, então, em 1515, na França, que faz um primeiro projetor, né? A gente vê aqui na imagem, nessa projeção de trás para frente na tela. Outro exemplo é o Giambattista della Porta, na Itália, em 1589, né, que também faz um projetor. O Giambattista della Porta é um dos inventores do telescópio, ou melhor dizendo, é o inventor de um dos telescópios que foram criados no século XVI, né? E com conhecimentos de ótica aprofundado, ele se dedicou também ao desenvolvimento de tecnologias de projeção, né? E a gente tem o Christian Huygens, na Holanda, que está sem a imagem aqui, mas seria também um outro nome a se apontar aí nesse momento inicial do desenvolvimento das tecnologias de projeção. Então, essa é uma invenção que não carece de explicação do porquê da importância dela para pensar as imagens contemporâneas, né? O projetor é, obviamente, a mídia essencial nos espetáculos de VJ, nas situações de videomapping, performances audiovisuais, etc. e tal, né? Outro dispositivo, né, que é inventado também mais ou menos nessa época, nesses passados remotos, né, é o órgão de cor. Esse é um nome que não existia no século XVI, ele aparece no século XIX, mas que os pesquisadores acabaram usando retroativamente para falar a respeito de dispositivos que são órgãos, teclados, enfim, uma série de instrumentos em que há modificações das teclas para que, associado a um som, você também tenha a projeção de uma imagem. E eles começam de forma mais incipiente e vão se tornando mais complexos ao longo do processo. Então, o primeiro deles foi inventado pelo Arcimboldo, pintor maneirista, em 1590. Ele convenceu um nobre da corte do rei Rodolfo a investir nessa invenção dele, em que ele associava certos intervalos musicais a certas notas, né? Então, altos, supérios, baixo, tenor, etc. e tal, cada um com um valor cromático, né? E aqui a gente tem a tabela de cor e som do Arcimboldo, que tem uma incoerência, ela é um pouco estranha no sentido de que as notas mais graves elas correspondem ao branco. Isso é completamente contraintuitivo, né? Todas as relações entre cor e som existentes depois do Arcimboldo e até hoje em dia, e provavelmente a percepção humana mesmo da relação entre cor e som, leva a uma associação entre o escuro e o grave, e o claro e o agudo. Então, ele faz isso de um jeito invertido. Depois, o próximo que a gente tem, em 1725, é o do Louis Bertrand Castel. Quem pesquisa na área geralmente tem esse órgão de cor como a primeira invenção, né? Ele é geralmente o que é referenciado como primeiro. O Arcimboldo ele é um pouco esquecido,
e poucos autores acabam recuperando ele. Mas é também um instrumento bastante peculiar, porque ele foi concebido, mas não foi implementado efetivamente. O Louis Bertrand Castel ele desenvolveu vários protótipos ao longo da sua vida, às vezes bastante simplistas, né? Por exemplo, alguns em que você tocava a tecla e o teclado levantava uma tira de papel colorida, né? E ele nunca conseguiu efetivamente criar o instrumento que ele concebeu. Esse instrumento só foi inventado posteriormente, com o Louis Bertrand Castel já morto, por um assistente inglês dele, que fez um instrumento com 500 velas dentro e conseguiu fazer o sistema de projeção associado ao som, né? Mas era um instrumento inviável, porque ele esquentava muito, fazendo com que fosse impossível ficar perto dele para executar qualquer coisa que fosse nesse instrumento. E o Louis Bertrand Castel ele também desenvolveu uma escala de cor e som. A gente tem ela aqui nesse slide, né? E talvez um pouco mais coerente que a do Arcimboldo já, né? Tem uma relação entre as cores um pouco mais lógica, e um diálogo entre a cor e o som também um pouco mais previsível, né? Com uma curiosidade, se a gente faz a medição física das frequências, a cor vermelha corresponde ao Lá. Os dois são 440 Hz, né? E aqui nessa escala a gente tem o Si como vermelho, né? Então, apesar de ser uma coisa intuitiva, pouco científica, a concepção do Louis Bertrand Castel, ela se aproxima bastante da própria medição física das frequências de cor e som. A gente tem em 1863 o Farbenklavier, criado pelo W.F. Philippe, que vai pelo mesmo princípio dos anteriores, né? Relaciona tiras de papel com as teclas do instrumento, e ele tem uma diferença, que ele associa 60 cores a 60 sons de um teclado de 5 oitavas. Então, pela primeira vez, sai-se do escopo de uma única oitava na relação entre cor e som, para criar um intervalo mais amplo. Só para te dar uma luz, você tem 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Bom, então eu vou ficar com os passados remotos só, e depois o contemporâneo fica para uma outra oportunidade, né? A gente tem em 1875 o Bainbridge Bishop, que vai criar o primeiro órgão de cor que efetivamente tem o nome de órgão de cor. Ele faz isso em 1875 e tem uma descrição bastante didática no livro que ele escreveu a respeito do assunto, o Harmony of Lights, que eu gostaria de ler um trecho para vocês. Ele vai dizer assim: o mais satisfatório dentre os órgãos de cor que fiz tinha um grande anteparo de vidro de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, emoldurado como um quadro, posicionado na parte superior do instrumento. Nele as cores eram mostradas. O instrumento tinha pequenas janelas envidraçadas com vidros de diferentes cores, cada uma com um obturador e arranjada de tal forma que, ao pressionar as teclas do teclado, o obturador era jogado para trás, deixando passar uma luz colorida. Esta luz, difusa e refletida numa tela branca atrás do anteparo de vidro e parcialmente no vidro,
produziu uma cor que era suavemente sombreada nas tintas neutras do vidro. Aqui a gente tem uma imagem desse órgão de cor, que já é mais sofisticado, né? Tem uma espécie de tela associada ao dispositivo. E é aqui que a gente tem os elementos visuais, né? Conforme a música está sendo tocada. Uma questão relativa a esses experimentos todos é que a documentação ela é muito escassa, né? Então, não existe uma ideia muito concreta de como são essas experiências do ponto de vista do resultado visual delas, efetivamente. Mas eu tenho uma pista, eu acredito que eles funcionem um pouco como dispositivos, como o aparelho cinecromático do Abraham Palatnik ou as lúmias do Thomas Wilfred. Então, eu vou tocar um pedacinho de uma lúmia para a gente ter uma dimensão de como provavelmente era a visualidade dessas experiências. Deixa eu só trocar o compartilhamento da tela aqui. Um minutinho. Tá bom, eu mostro isso e aí encerro. Esse não é exatamente um órgão de cor, né? É um dispositivo que funcionava como um grande aparelho de televisão, com mecanismos ópticos embutidos dentro de uma caixa, mas pela descrição do Bainbridge Bishop, é muito parecido com o que o órgão de cor dele fazia, né? Então, provavelmente, esse é o tipo de visualidade que esses instrumentos produziam nas suas versões mais sofisticadas. Bom, isso vai levar a visual music e isso vai levar a performance audiovisual contemporânea, que seriam o segundo e o terceiro momento dessa fala que eu estou fazendo aqui. Mas como estamos com o tempo contado, eu encerro por aqui, então, e ficamos depois para a conversa. Beleza. Obrigada, Marcos. Desculpa aí virar o coelho. Imagina, imagina. Quem vai ser agora? Eduardo e Alessandra? Ou Mário? Pode ser a gente, pode ser. Eu prefiro que seja Ramiro. Tá bom. Vamos lá, Deixar Ramiro? a gente para o final. Ramiro, seu microfone está desligado, querido. Bom, para esse brevíssimo encontro aqui, nosso, para falar sobre essa ideia de processo e poética contemporânea, eu vou trazer para esse painel um tema que tem, mais ou menos como o Marcos está fazendo, as suas raízes históricas nas artes plásticas como um todo, mas que acabou se desenvolvendo muito mais, de uma forma muito mais sistemática a partir dos anos 20 do século passado. Eu vou usar o termo artes plásticas porque eu espero poder convidá-los até em algum momento para a gente poder debater essa relação entre artes visuais e artes plásticas. Eu vou tratar de um assunto que não é apenas visual e, por isso mesmo, eu acho que existe um grande engano ao se estabelecer o termo artes visuais para os ensinos de arte, especialmente na pós-graduação. Me desculpe o pessoal do design, de tecnologia, eu não vou realmente entrar nesse assunto, mas o tema tem muito a ver com a presença das novas tecnologias como mudança, como provocadoras da mudança de paradigma da nossa visão da arte, a nossa visão do mundo. Eu vou falar das relações, até dando sequência ao que o Marcos acabou de apresentar, das relações entre artes plásticas e música, né? Que aqui eu vou fugir do enfoque específico, por exemplo, dos estudos da sinestesia, né, ou do hibridismo das linguagens, que vão em busca de uma síntese formadora, né, de uma nova linguagem, de uma intermídia, lembrando que intermídia não é simplesmente a soma dos meios, né, tal como o Dick Higgins, do movimento Fluxus,
estabeleceu, mas seria uma nova fusão mediática, né? E também não se trata de um estudo de estética comparada, né? Numa busca de conjunções sensoriais, equivalências estruturais entre a visualidade e a música, a questão da interpenetração entre o tempo e o espaço. Não tem nada a ver com isso. As interações entre arte e música, que eu vou apresentar aqui para vocês, está mais focada na produção musical de artistas plásticos, em especial de artistas brasileiros, né? Seria um ramo daquela cada vez mais reconhecida arte sonora, que é fonte de vários estudos, também aqui no Brasil, e que, via de regra, ela está mais focada na produção de esculturas ou instalações sonoras, como também na performance, digamos assim, no campo noise, no campo da arte do ruído, né? Nessa história, com tantas mulheres aqui presentes, é sempre bom a gente lembrar, figura uma personagem central, que é a artista plástica, que vem da cena musical, mas que se firmou como artista experimental nos anos 60, que foi Yoko Ono, né? Especialmente a partir do encontro que ela teve com John Lennon. Por sinal, John Lennon declarou que a Yoko era uma das artistas desconhecidas, mais conhecidas do mundo, porque realmente quase ninguém conhecia o trabalho que ela fazia como artista plástica, né? Outros dois personagens-chave nessa história, mas que eu não vou abordar aqui, só para lembrar, dando sequência à minha fala do ano passado, é o Elliot Sica, né, com os vínculos que ele tinha com o samba da favela, das favelas cariocas, né, e mais tarde depois com o rock, e o Andy Warhol, que, como o Elliot Sica, ele não participou como músico de banda ou escola de samba, mas o Andy Warhol foi uma peça central também no desenvolvimento dessa intermídia, dessa forma de mixar cinema, música e performance. O foco que eu vou apresentar aqui para vocês é da produção de banda de artista, né, e o trânsito dessas bandas de artista, bandas de não músicos, no circuito, entre o circuito das artes visuais e da cena musical. Hoje a gente tem um número enorme de artistas em trânsito né, por essas cenas. Eu poderia falar aqui, por exemplo, da performance da minha amiga da USP, a minha colega da USP, Adoro Longo Bahia, ou até mesmo do nosso amigo presente aqui, do Marcos Bastos, né, que são artistas que também transitam nessa cena. Mas, no entanto, o que eu vou apresentar, em largas pinceladas, é aquela que pode ser considerada a banda de artista mais importante dos anos 80 no Brasil, que foi a banda performática criada pelo Zé Roberto Aguilar, né? A reunião dos integrantes da banda performática se deu, ainda sem esse nome, em 1980, na Pinacoteca do Estado. Foi uma performance que eles apresentaram, tem um título enorme, chamada Per 4, Per Concerto para luvas de boxe, piano, violino, 2 extintores de incêndio, cítara, 4 letras formando a palavra arte e instrumentos variados. O próprio título da performance já indica a mixagem de instrumentos não convencionais e de uma situação não convencional para uma apresentação musical. Vale lembrar que, dentre todos os integrantes da banda performática, 2 deles se tornaram muito famosos, que foi o Paulo Miklos e o Arnaldo Antunes, que depois vão formar os Titãs. Além, claro, do próprio José Roberto Aguilar, que era uma espécie de um band leader, né, dessa formação. Esse coletivo já havia se apresentado aqui em São Paulo, porque é uma banda paulista, né? Na Cooperativa dos Artistas Plásticos, com uma outra performance concerto intitulada Orelha de Van Gogh, Amanhã de Verão em São Petersburgo, e, a partir de 1981, já com o nome Banda Performática, eles vão começar a se apresentar num circuito muito interessante, que são espaços culturais, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, né, museus, espaços culturais, como o Centro Cultural São Paulo, e também em casas noturnas. O curioso é que, na primeira formação,
os integrantes da banda performática, eles se apresentavam vestindo camisetas e roupas brancas que eram pintadas pelo Aguilar, né? O que criava uma espécie de uma coesão visual entre todos aqueles corpos em cenas. E as estampas do figurino, curiosamente, e não por menos, reproduziam o grafismo visual que estava presente nas pinturas do artista. Que ele, né, o Aguilar já tinha incorporado elementos do expressionismo abstrato, já tinha incorporado a presença de letras, palavras, às vezes citações inteiras dos textos de Oswald de Andrade, né, do Borges, do Bukowski, né? Portanto, ele tinha um espírito ligado também a uma certa cultura underground. E as apresentações da banda performática também se utilizavam de elementos que eram muito pouco convencionais em shows de música, especialmente em shows de rock, né? Como eu falei, aquilo que já tinha na apresentação lá da Pinacoteca, né? Especialmente o Aguilar já tinha trazido de Nova York um aparelho de vídeo, né, uma câmera e um monitor de vídeo, que ele também incorporava isso já nessas primeiras apresentações, né? E, claro, ele trazia, se vocês forem procurar a banda performática no YouTube, vocês vão ver uma série de performances feitas num programa dos anos 80, que era comandado pelo Tadeu Jungle, chamado A Fábrica do Som. Ali a banda tocava, né, com aquelas roupas todas pintadas, e o Aguilar ele performava muitas dessas músicas. Esses procedimentos acabaram por identificar a banda como um grupo de performance, né? E o termo performance ainda não estava inteiramente incorporado, no começo dos anos 80, à cena artística brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, o produtor cultural Fábio Malavolha, ele organizou as 14 noites de performance no Sesc Pompeia em 82. O artista Osmar Dalho, que é um escultor da minha geração, ele também organizou uma mostra de performance no Centro Cultural São Paulo em 1984, né? E quando eles estavam gravando o primeiro disco, que vai sair em 82, o Aguilar ele declara que ele estava em busca de alguma coisa nova, de alguma coisa diferente, que pudesse também divertir as pessoas. A despeito, né, divertir as pessoas a despeito do fato de que muitas músicas do primeiro disco fazem referência a personagens e movimentos do universo da arte e da cultura, né? Como, por exemplo, a letra do Messier Duchamp, que cita um elenco de obras do artista francês, como o Nu Descendo a Escada, o Jogo de Dados, o Ready-Made, a Roda de Bicicleta, ou seja, todo um elenco, um acervo de referências que não faz parte, a gente sabe muito bem, do público convencional consumidor de música. Então, a banda, ela se coloca como uma espécie de uma entidade criativa em diálogo tanto com a história da arte como a própria história do Ocidente, né? O Aguilar, ele destaca sempre a inserção do seu grupo no movimento da contracultura. E a gente precisa lembrar que a cena underground no Brasil nos anos 80 incluía também o grafite, a poesia marginal, a arte xerox, as intervenções urbanas, o começo das artes telecomunicativas, né? Vale lembrar que 82, que é o ano que a banda performática lança o seu primeiro disco, é o ano que o Joseph Beuys também cria uma banda chamada Joseph Beuys und die Deserteurs, né? Ele vai gravar um single que ficou muito conhecido ali na época, chamado Zone Stadt Reagan. Daí, então, esse destaque da banda performática na cena alternativa. E o Aguilar disse que ele estava de saco cheio de ficar só no underground, e quando ele produz o disco, ele estava querendo trabalhar, segundo ele, no overground, né? Porque, como o Andy Warhol já havia declarado no final de 1965, o Andy Warhol tinha dito o seguinte, aí, abre aspas para ele, a ideia pop é que qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa. Ninguém queria ficar em apenas uma categoria
E foi por isso que, quando nós conhecemos o Velvet Underground, estávamos todos querendo entrar na cena musical também. Ramiro, só para te lembrar, 4 minutinhos, tá? Sim, 11 minutos e 20 segundos agora. A gravação do disco pela banda performática implicava numa coisa muito complexa, que é a transposição da apresentação performática do grupo para uma dimensão só do trabalho, que seria a bolacha, o disco, né? E o Aguilar, ele fez uma coisa muito curiosa, que foi patrocinar a produção de disco com a venda das suas obras que ele vendia em galeria, né? Então, de uma certa forma, as artes plásticas vão fornecer o substrato para a realização desse disco. Eu gostaria só de lembrar para vocês podem ouvir isso aí numa outra hora, que a banda performática teve um grande sucesso musical gravado por uma banda de garotas dos anos 80, conhecida como As Frenéticas. As Frenéticas é um grupo musical que surgiu como atração da Frenetic Dancing Days Discotheque. A Frenetic Dancing Days, que ficou muito conhecida na música do Caetano Veloso, e que foi uma discoteca inaugurada pelo compositor e produtor musical Nelson Motta, em 1976, no Rio de Janeiro, né? Essa música, gravada pelas Frenéticas, ela foi um grande sucesso musical no ano de 1983. Você escolheu errado o seu super-herói. É uma música que foi readaptada, porque não tinha, como na versão original do disco da banda performática, as muitas inserções, umas locuções que o Aguilar fazia de uma forma como hoje nós conhecemos como spoken words, né? Porque o Aguilar, ele entra durante a execução da música falando trechos dos seus textos, porque ele também era um poeta, ele também é um escritor, né? Então, para ir fechando, eu queria só abrir aspas aqui para uma declaração que o Aguilar deu para um jornal daqui de São Paulo, para o Jornal da Tarde, na época, dizendo o seguinte, abre aspas para ele: eu não sou músico, eu sou um pintor, mas nada me impede de ser o band leader da banda performática, porque atrás dela existe sempre um discurso sobre as artes plásticas, mas como um conceito ou metalinguagem do rock. Minha banda é uma legião estrangeira de linguagens, pois se serve do vídeo, da dança, do teatro, das artes plásticas. Mas eu não quero que ela seja diferente de outras bandas, porque, no fundo, é uma banda de rock. Minha banda é pintura. Muda a linguagem, muda o conceito, muda a linguagem, mas o conceito é sempre o mesmo. É isso. Super obrigada, lindo. Lindo. E agora, Eduardo, é isso? Pô, espeto corrido aqui, hein? O negócio assim, parece churrascaria. Incrível, né? Ramiro... Aí a gente tem um tempinho para conversar depois. Essa seria a ideia, tá bom? Muito obrigado, alegria estar aqui. Prazer imenso ouvir o Ramiro com essa pesquisa tão genial, tão maravilhosa, cheia de conexões aí, assim como o Bastos também. Então, muito obrigado pelo convite. Eu recebi o convite do Gilberto, e como eu estou fazendo esse trabalho com a Alessandra no Vídeo Brasil, nos 40 anos, né? O Vídeo Brasil comemora 40 anos esse ano, e a gente está desenvolvendo uma exposição juntos também aí com a Ohana e a Júlia. Ohana, pesquisadora, e a Júlia, que é a designer, que conecta todo esse pensamento. Eu vou tentar ser super breve, ligar o meu reloginho aqui. Alessandra, compartilha a tela aí para a gente, depois passo a palavra para você e você continua. Vou só fazer uma breve introdução aqui dos aspectos históricos. Então, beleza. A primeira coisa que a gente... Bom, é essa ideia, a ideia que a gente está manejando, que a Alessandra vai desenvolver um pouco mais adiante, é essa dos arquivos em performance. O Vídeo Brasil completa 40 anos, né? É uma edição especial, e a gente está preparando essa exposição que vai se desdobrar no espaço expositivo, na internet
em publicações e num conjunto de ativações também aí pelos programas públicos, né? Então, quando eu recebi o convite do Gilberto e da Suzete, eu fiquei pensando como tem um atravessamento de diversas questões aí entre o arquivo, a memória, a história, questões de natureza tecnológica, naturalmente arte, também design misturado com tecnologia, ia ser bacana trazer essa discussão, isso que a gente está trabalhando aí agora. Achei genial o Marcos Bastos ter falado que as pessoas questionavam se os documentos eram históricos, né? Aqui a gente está numa outra vibração. Os documentos são históricos, sim, que a gente está pegando pequenas, apesar de ser mais recente, tem hora que são pequenas fagulhas, porque as fitas mudaram, tudo mudou, os acessos, as questões todas, né? Então, achei interessante você ter dito isso e acho uma caretice das pessoas não acreditarem nesses documentos, né? Acho que eles são importantes também como fabulações, né? Abel Warburg e mil outras coisas aí conectadas nessa história. Achei incrível a pesquisa. Bom, um primeiro desafio para a gente aí, 40 anos, muita história, né? Em edições do Vídeo Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi dividir em décadas. Digamos que essa é a segunda divisão. A gente já tinha feito uma primeira divisão lá quando completou 30 anos, e agora a gente refez, redimensionou, com um trabalho que a Alessandra desenvolveu antes da minha chegada nessa equipe. Alessandra, pode mudar aí, por favor? A primeira fase, que coincide bem aí com essa ideia da fábrica do som, que o Ramiro trouxe para a gente, né? Que era bem aquele momento da chegada do vídeo aqui no Brasil. Imagina que assim, estava no período da ditadura militar, aparece esse novo modo de produção de imagem num país extremamente televisivo, e nesse primeiro momento era uma mistura realmente ali, tinha essas questões enormes ligadas à TV, ao documentário, mas tinha também uma questão ligada à arte. As TVs independentes, a TV pirata, a renovação da linguagem da TV, naturalmente as questões históricas que a gente vivia no Brasil ali naquele momento. O Fábrica do Som, 83 e 84, o Vídeo Brasil, a primeira edição, em 1983. Opa, tirei meu microfone aqui. A segunda fase começa nos anos 90, a partir de 1991. Puxa, esqueci de mudar. Aí. De 1991 a 2000. A gente chamou essa fase aí de paisagens imersivas, né? É o momento que o Vídeo Brasil se internacionaliza. Parece que pulou uma parte, não? Eu troquei aí. Aliás, essa continua. Volta aí, por favor, Alessandra. Eu me confundi. Essas são as primeiras edições, de 83 a 90, e esse daí o finalzinho, é uma década maior, né? São muitas edições aí nesse momento. A partir de 1991 a 2000, o Vídeo Brasil se internacionaliza, né? A oitava edição, né, a última edição da fase anterior, já começava a se internacionalizar. Aí, nesse momento, começa uma espécie de novo diálogo com o Eixo Sul, né? O Vídeo Brasil começa a se consolidar. A grande palavra de ordem é globalização, e o que estava ali é tentando consolidar esse momento de uma arte, de uma experimentação na arte do vídeo. É o momento que saem as questões mais ligadas à TV, que caracterizaram a primeira fase, e parte para essa segunda fase aí agora, inclusive com a chegada do CD-ROM, e mais ao final com a chegada da internet também, que começa a se consolidar, que passam a integrar as mostras competitivas do Vídeo Brasil. Pode passar mais um? Essa aí é bem a fase que eu começo a trabalhar na curadoria do Vídeo Brasil a partir de 2001, inclusive junto com o Gilberto. A gente fez a seleção aí, né, a curadoria da 13ª edição. E nesse momento, bom, a 13ª edição do Vídeo Brasil começou 8 dias depois do 11 de setembro. Foi um impacto, não só nessa edição, mas nesse período, né, até 2011. Aí parece que tem uma virada gigante, né? Começa a ter uma espécie de dimensão simbólica muito maior em relação às questões geopolíticas. O Vídeo Brasil efetivamente se firma como um ponto de encontro do sul geopolítico, abrindo diálogos profícuos com o norte, mas assumindo uma espécie de protagonismo aqui no sul. Virou um ponto de encontro mesmo, né? Aí também começam as grandes exibições, né? Algumas mostras produzidas pela Associação Cultural Vídeo Brasil, como a Mostra Africana e a Mostra Pan-Africana. Aí, nesse contexto, que aparece o Boys também, Mário Ramiro,
inclusive com o videoclipe, né? Que brinca lá com a coisa do Reagan e tudo, que tinha uma projeção. E a última fase começa em 2012, é a abertura para os novos suportes, o Vídeo Brasil abarcando não só apenas a produção em vídeo, mas os demais suportes também, com as exposições no galpão do Vídeo Brasil, dando consistência para isso. Bem rapidinho, passo a palavra para a Alessandra, que vai detalhar o modo com que a gente trabalhou isso aí tudo, ou vai trabalhar, ou está trabalhando isso aí tudo nessa linha do tempo, essa linha das imagens. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Gilberto, todo mundo. Então, a gente tem esse desafio de trabalhar a partir de um conjunto de obras, de um acervo, e também do processo de formação. E como vocês, assim, o Eduardo fez esse panorama das 4 décadas, o que aparece, enfim, o que todo mundo também que conhece o Vídeo Brasil sabe, é que sempre foi um espaço de experimentação, aonde toda essa arqueologia das mídias estava sendo testada. Então, é um espaço enfim, onde as tecnologias aparecem, são apropriadas pelos artistas e são postas em obra. Sempre foi um espaço de mobilidade dos conceitos, das linguagens. E é incrível, mergulhando nesse acervo, ver como isso realmente se dava de forma dinâmica. E como todo esse processo de nomeação, que inclusive assim, que inclusive o Ramiro trouxe entre artes visuais e artes plásticas, como isso foi mudando de formas ao longo dessa trajetória no Vídeo Brasil. Então, o desafio nosso era conseguir trazer essa mobilidade até nessa pequena exposição que vai ser numa biblioteca, enfim, como conseguir conseguir trazer um olhar de conjunto sobre essa história sem cristalizar uma trajetória linear. Então, enfim, os pontos de partida dessa curadoria são esse espaço da biblioteca, que é um espaço simbólico de leitura, não é exatamente um espaço deputado à visualidade, então tem um espaço de pesquisa, e tem também o título da Bienal que vai acontecer. Essa exposição é uma mostra paralela da Bienal, da 22ª Bienal do Brasil, que a memória é uma ideia de edição, que é um verso, que é o título de um poema do Wallis Salomão. Então, a gente quis trabalhar a partir dessa relação forte entre palavras e imagens. Até por uma sugestão da própria Solange, que sugeriu no começo de criar esse mapeamento gráfico, esse conjunto de linhas do tempo para falar do acervo. Então, a gente tentou usar, a partir desse conceito bonito da Simone Ortoff, que é Performing the Archive, uma ideia de que qualquer conjunto, qualquer arquivo de memória tem um potencial generativo. Assim, ele pode ser um repositório de memórias linear, mas até a nossa própria memória, enfim, que é uma das partes mais obscuras ainda do cérebro humano. Mas assim, todo conjunto, todo arquivo pode ter um potencial de gerar relações. Então, a gente está tentando trabalhar a partir disso, a partir desse... É como se fosse um grande rizoma dividido, que tem uma cronologia dividida em 4 décadas, mas que leva para as várias partes da mostra, que tem uma videoteca com programas de vídeo, a Biblioteca do Vídeo Brasil, com uma seleção que vai ser realizada para isso, tem 4 documentários que a Ohana está pesquisando para realização, que vão entrar nessas linhas, vão dar um movimento para as linhas do tempo, e tem várias galerias de fotos. Assim. O problema era como organizar essas camadas de informações, e a gente não tinha muito tempo. Como não criar linhas do tempo que não fossem tão estanques, que não fossem linhas, mas que fossem rizomas. E aí a gente pensou de usar esse programa, a gente começou a testar essa plataforma que chama Miro. Eu não queria fazer propaganda de ninguém, mas enfim, a gente está usando essa plataforma de colaboração visual. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui. Que é uma plataforma que permite um nível de intersubjetividade, à la Flusser, bem incrível, porque olha a quantidade, essas aqui são várias linhas, a gente começou por essas, enfim,
a gente foi colocando, essa daqui virou a nossa linha de trabalho. E é toda uma interação, porque a gente está num contexto de design, o que pareceu muito pouco... assim, que não estava funcionando era criar os conteúdos antes da sua visualização. Aqui permite uma visualização simultânea. A Júlia, ela ia colocando alguns parâmetros, que são a escala das paredes, as alturas, e a gente foi tentando estratificar os tipos de conteúdos que vão fluindo, nesse caso da parede, na horizontal. Então, a gente tem uma linha central, que também foi ideia da Júlia, de fazer uma linha central a partir dos frames, porque assim, é tudo muito caótico e randômico, mas tem que ter ordens de leitura, senão... Então, essa linha de frame é uma linha de imagens que disparam os outros conteúdos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, desculpa, mas enfim, tem verbetes. 4 minutos. 4. Então, tem verbetes de linguagens, enfim, que formam 2 categorias, uma que eu não vou entrar agora, porque senão não vai dar tempo. E tem as edições, que são pontos de ancoragem cronológicos, que vão ditando a ordem assim, e vão pontuando também esse processo também de mudança de nomes do próprio festival, que é bem interessante. E depois tem informações objetivas sobre cada edição, que são marcadas por hashtags. Esse é o quadro, assim, conceitual geral. Aí é interessante porque a gente sempre tem essa fase na plataforma, e depois a gente sempre testa ao vivo, em escala real, com toda a equipe, o Fábio, Solange, o Hanna, a Amanda, a Julia, não sei porque não estava, mas enfim, eu tirei a foto, Eduardo. E então é muito interessante como isso vai modificando o nosso olhar sobre esse conjunto de informações. É como se fosse um diálogo entre o digital e o analógico o tempo inteiro, e tem outras camadas que vão se sobrepondo. Por exemplo, aqui tem esse é o primeiro frame, que é Marlin normal, e a gente testou uma impressão enfim, específica, que eu não me lembro qual é, tipo um metacrilato, com uma espessura, porque também as espessuras vão entrando como mais uma camada de sentido. E eu queria mostrar para vocês, aqui é um tipo de linha, depois tem a passagem no Miro, a Júlia depois coloca no InDesign, e aqui vira outra coisa. E são todos... é muito interessante essa intermedialidade mesmo que tem nessa geração de informações. E essa, para vocês terem uma ideia, é a parte do InDesign, e aqui tem uma outra transposição, a gente vai transpor todos esses conteúdos também num site que vai ser visualizável na vertical. Então, todas as referências mudam, o tempo vai ter essa leitura para baixo, que é a típica do que a gente faz hoje, né, em várias plataformas. E isso tudo gera outras... É incrível, porque quando muda a plataforma, aumentam as possibilidades, ou, enfim, muda completamente o contexto o contexto cognitivo até, enfim. É muito interessante, porque e fala muito da história, eu acho, do Vídeo Brasil, que é uma história de intermedialidade, dessa observação e enfim, a provocação também de um espaço que fosse um espaço fértil para esse tipo de mudanças. Eu queria muito convocar a Júlia, mas eu acho melhor a gente falar com ela na parte do debate, porque senão vai entrecortar. Acho que é isso. Obrigada, Alessandra. Certinho, ó. Fechou. Uhum. Aí eu ia pedir para alguém me contar o meu tempo. Pode ser? Peraí, deixa eu... Eu conto para você aqui, Val, pode deixar. Beleza. Quando tiver faltando 5 minutos, eu te dou um sinalzinho por aqui. Tá, beleza. Eu posso compartilhar aqui? Fica à vontade. Alessandra, você pode sair?
Beleza. Bom, deixa eu... Eu vou falar um pouco, na verdade, assim, eu vou trazer uma discussão sobre arte e processos derivantes, mas numa discussão um pouco... trazendo a discussão com a dona Haraway, né? E eu vou tentar ler alguma coisa, senão não vou conseguir chegar, né? Então, assim, a gente vive, né, em tempos turbulentos, nessa primeira metade do século XXI, e em todos os espaços de trocas simbólicas no mundo ordinário, como nos espaços de sistemas da arte, partindo da compreensão de que a arte contemporânea ela propõe releituras, né, sobre o que é arte, e valorizando tanto a peça quanto a percepção do artista no processo de criação. Ou seja, o processo criativo ele passa a ser integrado na obra, né? E aí eu estou trazendo a dona Haraway para essa conversa aqui, que tem um pouco a ver com as questões que eu venho pensando sobre o meu processo de criação, né? Então, a gênese, né, da obra na produção contemporânea, ela passa a implicar uma passagem de tempo e do avanço criativo sobre organismos e ambientes, né? E isso me aproxima, por exemplo, do pensamento da dona Haraway e a interface que ela faz com Alfred Whitehead, que é uma doutrina cosmológica que vai pressupor a importância do tempo e da mudança no processo ou no fluxo temporal, no qual surgem constantemente novas entidades, né? Então, esse modo de entender o processo, né, o processo de criação, nos leva a perguntar, então, qual é o lugar que vai se inscrever a obra de arte? Né? Então, a gente começa essas anotações a partir do Manifesto Ciborgue, que foi escrito em 85 pela dona Haraway, 1985, ou seja, no século passado, que foi uma solicitação da Socialist Review, e pediu que ela escrevesse 5 páginas sobre as prioridades do feminismo socialista por parte do movimento feminista da época, que estava numa onda tecnofóbica, né? Então, ela escreveu muito mais do que 5 páginas, né? E ela passa a... e, na época, desculpa, essa onda tecnofóbica, por parte desse movimento feminista, via a feminilidade como uma característica natural das mulheres e reivindicava a natureza como o lugar da mulher. E a Haraway vai preparar um composto no qual ela faz germinar uma das suas figuras mais polêmicas, que é o ciborgue, que é uma figura surgida da implosão do natural e do artificial, sujeito e objeto, máquina e organismo, dinheiro e vidas, narrativa e realidades, natureza e cultura. E, desde então, a gente tem repetido que preferimos ser ciborgues do que deuses, né? Mas a gente não consegue deixar de lado o mundo pelas lentes cartesianas, né? Que um sujeito ativo que enfrenta, né? Um sujeito ativo que enfrenta um objeto inerte, uma realidade representável, separada das emoções inocentes, uns humanos tecnologicamente poderosos face a uma natureza doente que temos que resgatar. E aí eu fiquei me perguntando, né, a partir do meu processo, será que hoje em dia ainda vale a pena resgatar esse manifesto, o Manifesto Ciborgue? E, afinal, o que é esse manifesto, né? Este é um dos primeiros escritos que vai surgir no momento muito importante, né, para uma crise, na verdade, ali que a dona Haraway, na verdade, ela aponta por uma situação que a gente está vivendo hoje, né? E aí, em 85, ela escreve: um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquinas e organismos, uma criatura da realidade social e também da ficção. Em 2016, ela vai, no texto que vai seguir com o problema, né, ela vai definir da seguinte maneira o ciborgue: os ciborgues são parentes partidos depois da Segunda Guerra Mundial. Os ciborgues não são máquinas em nenhum sentido, não são e nem tampouco híbridos de máquinas e de organismos. Eles são livres, eles são absolutos. Então, o que se passa aqui, né?
ou a Haraway não se lembrava do que ela escreveu, e ela sabe que a gente leu uma outra coisa, ou, na verdade, essa fala nos diz que estamos vivendo uma outra realidade. Importante anotar como lemos o manifesto e como o manifesto pode nos ajudar na nossa realidade. Então, muitos temas e debates foram abordados por Haraway nesse manifesto e se confirmam nesses tempos que vivemos hoje. Portanto, é um texto visionário, onde ele aponta caminhos para a materialidade, né? Então, se trata de um documento, né, em que ele vai apontar, por exemplo, a medicina moderna também está cheia de ciborgues, de junções entre organismos e máquinas, cada qual concebido como um dispositivo codificado em uma intimidade de um poder que nunca antes existiu na história da sexualidade. Isso ela escreve nesse texto de 1985, né? Então, essa perspectiva do ciborgue é uma perspectiva de adjetivação, né? Quando ela fala da perspectiva ciborgue, não fica circunscrito à tecnologia, e sim às relações sociais mediadas por esses processos tecnológicos. E ela fala muito dessas relações de poder, que tem aqui esse código, né? C ao cubo I, que significaria comando, controle, comunicação e inteligência, né? No final, a Haraway está falando de perspectivas de fronteiras, né? Fronteira entre humano e animal, fronteira entre animal e humano, e aqui, quando ela junta animal e humano, seria o nosso organismo, né? O organismo e a máquina, e a outra fronteira seria entre o físico e o não físico, né? Então, a crítica ao sujeito do feminismo, quem seria, né, esse feminismo? Né? Então, o senso comum nos diz que é a mulher, mas a Haraway chama atenção, e esse debate já é feito desde 85, mas somente hoje que esse debate, hoje em dia, nos últimos anos, é que ele entrou na pauta, né, e vira uma grande discussão, principalmente para nós mulheres. Né? Então, quando a gente busca uma referência sobre uma perspectiva universal, a gente está fazendo uma análise de uma identidade fraturada. Né? Deixa eu ver. Então, o que isso significa? Para eu ser nomeado nessa sociedade, eu preciso de alguém que me nomeie. Né? Eu preciso ou que o meu corpo ou a minha identidade seja inteligível para as outras pessoas. Mas ela afirma que essas identidades, elas são contraditórias porque uma mulher não é somente uma mulher, ela tem marcadores individuais de distinção. Pode ser uma mulher indígena, uma mulher com deficiência, uma mulher negra da América do Sul, uma mulher nortista, como o meu caso, uma mulher do Sudeste, uma mulher do Sul. Né? Então, essas identidades fraturadas, elas servem a um controle de dominação. Um sistema que subalterniza e coloca alguém numa posição superior e a outra em uma posição subalterna. As relações de opressão, elas foram seminais para que o capitalismo se estabelecesse. Né? Então, a opressão do branco contra o negro, a opressão do homem contra a mulher, e etc. Né? Então, o fundamento da opressão é baseado na diferença entre sujeitos e grupos sociais, desigualdade de oportunidades e acessos a direitos, e na discriminação de que existem sujeitos que não são passíveis de uma vida plena, mas sim têm direitos somente a uma vida precária. Então, a discussão apontada por Haraway, desde esse ensaio, manifesto, nos aponta para uma proposta que pode, entre outras coisas, nos introduzir ao mundo da arte, por ser um modo de estar no mundo, segundo a Haraway, e um modo de gerar outros mundos, né? E entender a arte como uma ferramenta que pode gerar entidades e também aprende a habitar outros espaços que temos e também transformando. Então, a Haraway não é uma pensadora, né? Ela não está pensando sozinha, né? Ela está trazendo um monte de referências nos seus escritos de outros autores, e algumas dessas alusões estão no âmbito do gênero e da sexualidade. Então, a Monique Wittig, a Lucy Irigaray,
a Júlia Kristeva, são também citações da Judith Butler, e esta só para lançar em seus escritos, a Judith Butler só vai falar sobre isso 6 anos depois da escrita do manifesto. Então... faltam 5 minutos. Opa! Então eu vou jogar para cá, para Maya Schmiecker, né, que é uma das referências que ela traz, com esse trabalho que é o Hybrid Family, né? Esse trabalho está relacionado, por exemplo, com uma discussão entre essas relações de distinções de identidade, né? A Maya vai trazer... Só um instantinho para não me perder. Já me perdi, mas assim... Um segundo. O tempo está passando. Então, a Maya vai trabalhar com essa relação, dessa questão que é apresentado no texto da Donna Haraway, sobre a questão da maternidade e sobre a questão do que é humano e do que não é humano. Né? Uma questão, por exemplo, que os indígenas já apontam, né? No sentido, o humano está na natureza, o humano, um ser humano sou eu, e é a árvore, é o rio, e é a onça. Né? Então, ela traz essa discussão traz essa discussão, na verdade, por exemplo, essas cadeias, né? Então, aqui a Maya ela prepara esse animal e ela amamenta esse animal, né? Ultrapassando essas relações, essa troca de fluidos, né? Que a Haraway vai trabalhar isso no Manifesto das Espécies Companheiras, né? Que são textos que vêm mais atuais, né? E que essa relação, o que é humano, o que não é humano, né? E essa é uma performance da Maya Schmiecker, né? E outra, ela ganhou, por exemplo, em 2017, o AIS Eletrônica, né? Trazendo essa discussão entre essa ultrapassagem do que seria essa relação com o humano, né? E aqui um trabalho também do Davi Ciani Desprez, desculpa, estou confundindo, estou cortando coisas aqui, gente, desculpa. No livro Stay with the Problem, né, que é escrito depois do manifesto, ela vai criar um conceito chamado holobionte, né, que é uma comunidade biótica que vai se referir a uma planta, um animal com toda a sua microbiótica, e falar sobre todos os micro-organismos associados, e etimologicamente holo significa completo, total, são e salvo. Então, os holobiontes seriam seres inteiros, né? Diferentemente do que a gente seria, né? Então, e aí a Dominique Koch, que é essa instalação, ela vai trabalhar com um filme que é chamado Operador Perpétuo, né, que ela vai traduzir nessa instalação em colaboração com o japonês Murayama, né, que é um poeta que ele vai recitar a partir do DNA de água viva, e são gravadas imagens em tubos de metal. Né? Então, mais ou menos, eu queria trazer essa discussão que a Haraway vai chamar de humosidades, né? Para o estado de ser que nós estaríamos hoje, mas não de humanidade, mas de assumir que, na verdade, nós somos seres compostos. Né? Então, nós temos dentro do nosso intestino seres, né? No microbiótica, que determinam como a gente vai lidar, por exemplo, se a gente vai passar bem tomando um leite ou determinada comida, né? Então a nossa microbiótica faz parte da minha identidade, né? Então essa discussão dessas produções com arte e tecnologia ou com arte contemporânea, em que vai fazer esse trânsito, né? Essa interface, ou vai borrar essa fronteira do que seria o que a gente chama de humano
e no sentido de essa ideia, até cartesiana, de que nós humanos estamos, de uma maneira, superiores, né? Nós somos superiores aos outros seres, aos outros indivíduos, e por isso a gente pode determinar a vida desses indivíduos na Terra, né? Então, é uma discussão em torno desse momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, recentemente, quer dizer, estamos ainda, né, em pandemia, graças à vacina, a gente está aqui sem as máscaras, né? Mas é essa situação em que a Harvey coloca como fica, por exemplo, essa relação com os vírus, com esses outros seres. Desculpa, Val, completou os seus 15 minutos. Tá bom. Então, eu fecho aqui e aí a gente conversa, abre para conversa. Deixa eu sair daqui. Como é que eu saio daqui? Pronto. Bom, gente, então, eu acho que eu fui aqui falou de um outro lugar, né? Então, abro aqui para discussão, para a plateia, se a gente tiver plateia aqui, para quem quiser fazer perguntas, né, para a mesa. Ou a própria mesa quiser perguntar. A gente acaba fazendo a palestra para a gente mesmo, né? Eu não acredito mais em público. Acho que o público não existe. Imagina, online, às 3, 5 da tarde, não tem ninguém aí. O fato é que é para a gente mesmo, né? E tem gente aqui. Eu fiquei muito contente de ver que, né, como é que as coisas vão se cruzando, mas, acima de tudo, a ideia de performar o arquivo, de uma certa forma, atravessa várias falas que a gente teve aqui hoje, porque é o que nós estamos fazendo, né? Especialmente na cultura brasileira, a gente tem realmente que se debruçar muito sobre ainda a nossa história. Isso não é síndrome historicista, mas a gente tem muito a revelar ainda, né? E achei fantástico assim, o trabalho que o pessoal aí do Vídeo Brasil, aí junto com o Jesus, vocês estão fazendo isso. Então, deixa eu só continuar seguindo o Ramiro. Aí eu concordo também, dizer, achei a mesa linda. A gente está, de alguma maneira, sempre falando para a gente mesmo que o que tem da gente nos outros, né? Eu acho que esse é o tempo todo a gente vem fazendo isso. Mas acho legal, eu achei muito linda a fala lá do Marcos Bastos, que trouxe a questão dessa arqueologia do audiovisual, que nem eu concordo com todo esse caminho, né, do Vídeo Brasil, né, que o Edu e a Alessandra trouxeram, é muito bacana. Eu cheguei a participar em alguns momentos, aliás, todos nós, acho que de alguma forma participamos, o Edu, muitas delas, muito mais do que nós todos, imagino, né? A Alessandra, eventualmente, também, mas e é legal. E o Ramiro também, só uma outra questão, quando você estava falando do próprio Aguilar. Ontem veio a Lucila Meirelles, que fez parte da banda performática, né? E que foi casada com o próprio Aguilar, né? Muitos anos casada. Ela trouxe também essa questão enfim, ela contou várias partes. Então, de um jeito ou de outro, né? E só para a gente fechar a turma também, e a gente volta a isso, a Val também, trazendo científico, falta só da Val falar um pouquinho mais dessa Mangueira Desejo aí. Eu estava desejoso de ouvir ela contar um pouco desse último trabalho que ela está preparando, mas assim, se a gente ficar nesse tema de arquivo, memória, ele é fundamental, porque, de alguma forma, a história do Brasil é a história da arte, né, de diferentes gerações que passaram por isso. Então, se a gente, de alguma maneira, não conseguir resgatar essa situação, esses momentos, que são vários, a gente vê essas participações imensas, né, o que eles trouxeram, só se a gente ficar no Vídeo Brasil, por exemplo, no que você trouxe também, enquanto memória, esse recorrido que você fez aí, Ramiro, é uma maravilha também. Então, né, o quanto que a gente tem que pegar, pensar que está aí, que tá aí oculto, ou perdido, entre aspas, né? Ele só deixa de ser perdido uma hora que você traz para o público. Você areja e fala, ó, está aqui, isso aconteceu, aí todo mundo fala, uau, que bacana, né? Então, eu acho que isso é parte do nosso processo hoje também, essa recuperação. Mas isso também, eu acho que antigamente, como esses meios, a maneira como a gente produzia, como era produzido, era, de alguma forma, muito mais lento, entre aspas, era muito menos produção, era muito menos volume, né?
digamos, produção. Então, não tinha como você... Hoje em dia, você tem muita coisa, né? Ainda bem, né? Muito mais gente, o mundo é maior, os meios eles são mais rápidos, a gente tem maneiras da gente propagar isso também, elas são muito assim maiores. Então, eu acho que cabe a gente também, cabe ao próprio artista, não só a questão de fazer, mas de alguma forma pensar, quando é possível, né? Alguma maneira de que a gente mantenha isso também, né? Para os outros, ou que se conte e reconte essa história a todo instante. Mas eu queria dar aí parabéns à mesa, que foi realmente extremamente importante e bacana. Uma mesa, mais uma, que vai ficar marcada aí, está aí gravada, para quem não pôde estar aí presente hoje vendo isso, né? Eu acho que vai ser fonte de tipo consulta também para frente aí. Obrigado, vocês todos aí, os 5 atuantes aí na mesa. Obrigado. Eu queria só acrescentar a tua fala, Gilberto, no sentido da... A gente está num momento de revisão, né, de tudo, né, e da importância da gente contar mesmo. Eu adorei a fala do Ramiro, adorei as falas anteriores, né, porque a gente chega a um momento em que a gente passa a revisar e quer passar uma borracha no passado, né, e eu acho que isso é perigoso, né, a gente apagar o passado. Eu acho que a gente tem que estimular. Acho que o trabalho do Vídeo Brasil é incrível, né? Nesse sentido de resgate de um período, né? Que é difícil, inclusive, né? Porque muda a mídia, né? Como o Marcos estava falando, e essa discussão dessa interface que o Ramiro traz, né? Entre artes plásticas, o som, né? A performance, a música e a performance e as artes plásticas. Queria agradecer também a todo mundo. E é incrível essa história também, achei genial Dana Haraway, né? Retomar e aproximar o primeiro pensamento da Dana Haraway do Manifesto Ciborgue de agora, né? Dessa coisa das espécies companheiras, dessas formas de subjetividade que ela está colocando. Está aqui com a gente, olha, no público, a Júlia. A Júlia, que está aí com a carinha, olha a Priscila Arantes. Priscila, querida, que saudade de você. Super, estava esperando uma brechinha para dar um beijo. Ela só estava aguardando um momento aí para vir com um beijo, a Priscila. Genial, que saudade de você, que bom te ver. Saudade Priscila, mesmo, Edu. Que também está lá no filme incrível no Vídeo Brasil, Os 15 Filhos, né? Todo mundo aqui, né? O Ramiro, enfim, Gilberto, né? Bom, a Júlia é quem materializa a nossa coisa toda da curadoria, a pesquisa da Ohana, toda a mistura que é essa, a Júlia Contreras, que está aqui com a gente. Podia falar um oizinho, Júlia. Ela que aguenta a gente aí na coisa toda materializando. Não. Oi, gente. Muito bom, Júlia, parabéns. Eu não sei muito o que dizer, mas eu acho que, assim, principalmente fazer um convite para a abertura da exposição, que ainda está longe, mas ouvir o feedback, eu acho que de quem conhece a história, principalmente, de como que se dá a leitura dessas narrativas todas que a gente está criando. E está tentando traduzir, em alguma medida, em linhas do tempo, né? São diversas narrativas, são vários conteúdos que se cruzam, então é um grande desafio, assim. Então, não dá para falar muito porque está em desenvolvimento, né? Mas, do ponto de vista de design, assim, é um prato cheio, assim, uma oportunidade incrível. Eu não vi, infelizmente, eu não queria ter visto a fala de todo mundo, eu tenho amigos muito queridos aqui, o Marcos, né, Marcos, e Edu, Ramiro, a Val, enfim, muito legal. Infelizmente, eu não consegui ver, mas vi um pouquinho do que vocês apresentavam aí, desse arquivo performativo, né, de pensar essa exposição do Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil sempre uma referência para todo mundo, para a gente, não só para a produção no Brasil, mas para a América Latina. Hoje o Laferla estava falando um pouco, resgatando um pouco o Arlindo Machado, lindamente na fala dele, como uma referência aqui, né, nos nossos pensamentos que nos atravessam, e o Vídeo Brasil... O Arlindo, Ismael Xavier também, né? Xavier, né? E a própria Lúcia. E a Lúcia.
nesses lugares que nos atravessam, né? E o Vídeo Brasil é uma referência, continua sendo uma referência. E imagina o desafio que deva ser montar essa história em tempos das rupturas históricas e lineares, né? Eu acho que é um desafio pensar nessa multiplicidade narrativa, né? Que vai para além de uma visão linear, mas que possa entregar essa riqueza plural do Vídeo Brasil, né, que é atravessado aí por gerações, conceitos, dispositivos, temas, né? Como você dá essa possibilidade. Então, estou com muita vontade de ver, ver e sentir e ver. A questão da memória e do arquivo é uma questão que mexe comigo diretamente, também em termos de pesquisa. O Ramiro também tem uma pesquisa muito assim, né, Ramiro? A produção do Ramiro. Então, muito bom aqui ouvir todo mundo. Não vi a sua, Marcos, mas, enfim, uma pena, não podia... mas você já conhece, eu acho. Mas a gente sempre escuta de novo. E achei incrível essa fala, Val. A sua eu peguei quase inteira. Esses lugares das fronteiras, né? Ou não fronteiras, né? Acho que essa é uma discussão que tem passado em todas as mesas aqui, né, Gilberto? Verdade, Stefano, também. Esse para além do humano, né? Isso. Essa necessidade de pensarmos além do humano, né? Então, enfim. Genial, Priscila, ter lembrado do... Desculpa, Val. Pode falar, fica à vontade. Só acrescentar, na verdade, como uma moradora da Amazônia, né, eu me sinto quase na obrigação de pensar desse modo, de para além do humano, né, de trazer essa discussão e de tentar apontar isso, né, nos meus textos teóricos e na minha produção artística também. Genial. E a gente está lembrando muito, muito do Arlindo. Muito. Nossa, né? Eu e a Alessandra Ohana o tempo inteiro, porque imagina, o Arlindo atravessou a história do Vídeo Brasil assim, em muitos... Não, tem depoimento do Arlindo jovem, super gato, falando, nossa, um chato. Né? Mas é verdade, Edu, mas tem também uma coisa que o Jorge trouxe, que é fato, que são os 4 últimos livros do Arlindo que estavam lá no banheiro da casa dele, né? Que ele mesmo imprimiu, que ele chamava Editora Ribeiro, né? Que ele criou essa editora. Então, infelizmente, tem um monte de livro que ficou lá, a filha dele, né? Que é a Luciana, que ficou cuidando no final também, e eu acho que tem um desafio aí para você. Esse é outro lado também, né, gente? Que eu acho que o Vídeo Brasil são várias camadas de coisas, né? Porque são os vídeos em si, o material visual, mas as narrativas criadas, as exposições, as parcerias, os textos... É muita, né? Quer dizer... É uma biblioteca inteira, uma videoteca, uma biblioteca, uma história... Dentro de uma curadoria, né? São escolhas, né? São escolhas desse arquivo enorme. Então, isso é uma coisa, a Alessandra pode até contar para a gente aí, porque tem uma coisa legal, que como é num espaço, uma biblioteca, vai ter uma biblioteca das décadas também, para colocar esses livros, porque você imagina o impacto do imagem-máquina, ou do máquina imaginário, o conflito lá entre os dois, de uma certa forma, entre o André e o Arlindo, né? Toda a motivação ali dos franceses, né? Enfim, também vai ter esse momento por lá. Que bom. Sim, Gente, eu queria me despedir de vocês. Eu dou aula agora às 5, eu vou precisar sair. Marcos. Mas foi ótimo estar com todo mundo aqui, adorei a fala, adorei ver prazer todos. Em vê-lo, Marcos. Eu também, viu? Eu também. Obrigada, adorei também a pesquisa. Gente. Tchau. Eu também adorei. Gente, eu vou aproveitar a carona do Marcos, eu vou ter que sair, gente, porque eu tenho que abrir a outra sala também, que eles estão lá esperando, e é uma sala que eu tenho que abrir para colocar as pessoas dentro. Eu peço desculpas, mas acompanha a Sheilin dessa mesa de vocês. Aliás, eu quero esperar. Adorei. Vou falar uma coisa antes da gente Obrigado, desligar. beijo grande. Hoje numa fala que eu vou ter que ir para outra mesa, mas muito legal. Infelizmente, eu não pude ver tudo, mas... na fala do Laferla hoje, eu acho que teve uma fala interessante, não que a gente não saiba, né?
mas o impacto de um pensamento do Arlindo, né, brasileiro, para além do Brasil, né? Essa necessidade da gente pensar para além de nós mesmos, né? Porque a gente é muito eurocentrado ainda nas nossas, né? Por mais que esse discurso da ruptura com esses discursos eurocentrados, né? A gente ainda tem dificuldade, né? E eu acho que, né, as universidades brasileiras ainda são muito eurocentradas, né? Não se trata de romper com as produções incríveis do Foucault, por exemplo. Eu adoro Foucault, adoro Walter Benjamin, não se trata disso, mas também da gente olhar para a produção incrível latino-americana brasileira. E eu acho que o Arlindo, né, na fala do Laferla, né, ele coloca isso, né, a importância desse pensamento do Arlindo para além do Brasil, né? Porque ele, de fato, traz discussões ali que vão ser par e passo com outras discussões que estão tendo lá fora, ou que antevê discussões, o pré- e pós-cinema, né? Enfim, dentre tantos outros, né? Então, enfim, só para colocar isso aqui, porque como você falou dele, eu só queria lembrar, porque era numa outra mesa que o Jorge estava falando, e aí eu falei, não, né? Mas imagino que vocês estejam se deparando com isso. Presença grande do Arlindo. E da Solange, né? Claro, nossa, Mulher Solange porreta. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Gracias. Hasta la vista. Graças a la vista, Mário. Parabéns, gente. Muito lindo aí. Obrigado, Tchau, Ramiro. tchau. Obrigada, Edu. obrigada pelo Obrigado, convite. Alessandra. Obrigado, Val. Beijo grande. Tchau, Gente, pessoal. Tchau. eu só queria fazer um comentário que eu adorei também a composição das mesas. Começou pela uma arqueologia da projeção, que é o que pauta muito as primeiras 2 décadas do Vídeo Brasil. Adorei a fala do Ramiro. Depois você começou, Ramiro, fazendo essa crítica sobre a separação entre artes visuais e artes plásticas. Eu queria te perguntar que você retomasse o assunto, que não deu para você, não, enfim, não deu tempo, a gente teve 5 minutos a menos. E também eu achei interessante porque a gente está se deparando mesmo com todo esse processo de categorizações que é próprio da história da arte, de pôr limites, né, de delimitar. E a gente está delimitando um campo que é um campo das próteses do humano. Então, esse cyborg, o Manifesto Cyborg da Donna Haraway, é fundamental porque traz uma potência nisso, não traz só os efeitos, né, os efeitos que a gente conhece de alienação. Tem todo, eu acho esse texto incrível. E aí a gente passa dessa necessidade, sempre que a gente tem de pôr limite, até a sua fala, que é sobre realmente eliminar as fronteiras, diluir as fronteiras, até para sair dessa visão antropocêntrica, né? Que é a coisa mais difícil, que é o que o pensamento selvagem faz, é o que o sonho faz, mas é o que a gente está mergulhado, continua sendo mergulhado. Enfim, então eu acho interessante porque nessas mesas apareceu essa tensão mesmo entre o informe, a necessidade de sair do sujeito, da visão, e a necessidade também de botar limites. E é o que a gente tenta, eu acho que essas plataformas que agora a gente está usando são plataformas que têm muitas questões que podem trazer rapidamente a um colapso, eu sei, mas assim, enquanto a gente está aqui, acho que a gente pode usar elas, todas as tecnologias têm um lado utópico, e eu acho que dá para construir a partir delas, e tem um lado também dessa intersubjetividade, né, do Flusser, que é esse conceito de atravessamento das identidades através de um fazer mais orgânico que sai dos trilhos. Assim, não quero exagerar, né? O Miro não é tão revolucionário assim, mas eu achei interessante enfim, eu sou fascinada por essas plataformas. Eu sei que não está certo, mas enfim, só para fechar, eu queria muito que o Ramiro falasse então dessa questão e também porque o Zé Roberto Aguiar, afinal, ele participou em 86 com o Anticristo, que foi uma performance incrível. Eu queria saber de você como ele se considerava naqueles anos. Ele se considerava um videomaker, se considerava um performer? Faziam sentido essas separações? Ou
enfim, isso causava uma crise interpretativa ou não? Ou a pessoa se considerava artista e ponto? Eu vou fechar aqui. Eu não sou nenhum grande especialista em Aguilar, mas numa entrevista, em 2 entrevistas que fizemos com ele se declara um pintor. Acima de tudo, ele é um pintor. E, por isso mesmo, ele faz parte dessa geração, um pouco anterior à minha, que vai trabalhar muito diretamente nessa dissolução dessas fronteiras. Por isso mesmo que quando eu falei essa questão, esse engano de nominar as artes plásticas agora como artes visuais, isso é mais uma categoria acadêmica, tá? Porque na academia, na universidade, a escola agora não é mais de artes plásticas, é de artes visuais. Justamente num momento em que a maioria dos jovens artistas não trabalham apenas com a imagem. A grande maioria, até mesmo os meus velhos amigos hoje, todos estão se embebendo no audiovisual. Portanto, eu acho que foi um erro, não sei quem inventou isso lá em Brasília, no Ministério, qual foi a discussão toda que teve em torno disso, mas foi um erro fora de época, porque a gente está exatamente no momento agora em que o corpo, nas práticas performativas, ele não é só visual, não é? Dentro de todas as concepções de corpo que a gente tem hoje, o corpo não é só um elemento visual. A arte sonora, ou o tema que eu trouxe aqui, que é a banda de artista, é uma coisa plástico-visual. A própria sonoridade, se define a sonoridade como uma plástica sonora. A dança, você tem uma plástica da dança. Então, o termo, ele é antigo, mas ele, na verdade, dá conta de cobrir a contemporaneidade, o que é uma espécie de uma contradição, assim, porque ele as artes plásticas definem um campo muito mais amplo do que antes definia só no passado. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, aproveitando aí da janela aberta, que é o seguinte: eu sempre senti uma dificuldade enorme de ver exposições de arquivo, exposições em biblioteca, por exemplo, porque biblioteca é um lugar para ler, é um lugar de consulta. Uhum. Vocês esperam que o público se dirija ao Sesc 24 de Maio para ficar sentado lá lendo? Você quer começar, Eduardo? Não, na realidade... Não, sentado eu acho que não, em pé, primeiro, né? Andando. A gente pensa como o Boris Groys, né? Assim, o que está em loop não é a imagem, é o espectador, né? Então a gente está pensando num visitante em loop, enlupado. Ele vai na exposição, ele vai ler um pedaço, ele vai ver um filme, ele vai ler um livro, ele vai pegar um pedaço, ele vai investigar um amigo. A sua pergunta é genial, sabe por quê? Outro dia eu e a Alessandra, a gente estava justo conversando sobre isso, porque eu estou muito no lugar de um pesquisador, assim. Então eu fico achando que todo mundo quer saber de tudo, todas as imagens são super importantes, porque tem que reconstruir. Não tem jeito, primeiro não tem jeito. E segundo, que o público vai chegar lá e vai ter outra relação com essas imagens, porque a Alessandra ficava brincando, falando, Edu, só você conhece essa imagem. Que eu falava assim, essa imagem do vídeo ela é super representativa. Querido, só você conhece essa imagem, porque é numa escavação arqueológica também, né? Então, acho que o público vai andar pela linha, vai ver várias coisas, vai tentar, de alguma forma, recontar. Alessandra, desculpa. É o sujeito fragmentado, então, né? É uma exposição, o projeto é um projeto para um sujeito espectador, leitor, fragmentado. Porque eu acho que é isso que acontece mesmo, você fica pensando coisas, né? Sim. Não, e também você fez a diferenciação entre visual e plástico, eu acho que é um pouco sobre isso, não vai ser uma experiência visual propriamente, mesmo enfim, tem muitos programas de vídeo, vai ter uma tela com um programa de vídeo e poesia em loop, mas assim, tem os livros do Ali Salomão, tem algumas coisas, mas realmente eu acho que é muito difícil dar uma unidade àquele espaço, né, Eduardo? Porque tem uma mesa gigante no meio, e eu acho que, sim, realmente vai depender muito do interesse de cada um de aprofundar, é um espaço mais de pesquisa do que uma exposição. Tanto é que realmente, porque é um espaço difícil também de ser trabalhado.
ter um pé direito baixo, enfim, não vai ser uma experiência estética, vai ser uma experiência de conhecimento sobre, mas aí com acesso aos vídeos, mas nesse formato menor, não é um cinema, não é... Então, a gente não vai poder trazer as obras, né? Mas é uma experiência talvez de... Vamos ver também, né? Porque não tá, a gente não terminou ainda. Vamos ver se vai fazer algum E sentido. é analógica, né? Assim, tinha uma coisa também, não sei se você lembra, Ramiro, nos 30 anos era só televisão, né? A gente fez um ambiente imersivo, assim, gigante, cheio de TVs, com imagem e movimentos. Dessa vez agora a gente entrou numa de fazer uma coisa analógica, sabe? Menos tela, mais leitura, ficar em pé diante das imagens, conectar com elas e abrir para uma experiência desse sujeito fragmentado, né? Tentar juntar ali alguma coisa, né? Vamos ver o que vai Adorei acontecer. aquele painel que vocês montaram com, né, que lembra sempre aquelas cenas de filme de detetive, né, que os caras ficam conectando facilmente as imagens. Muito bacana aquilo. Esse documento, eu acho que é uma coisa muito valiosa, porque isso que você está falando, Edu, destempera esse excesso de tela e de universo digital que a gente está sendo engolfado, né, nele. Eu acho muito bacana poder fazer esse contraponto, sim. Isso talvez tenha a ver com o retorno do disco, né? Com o retorno do vinil, que é uma forma física, material de você ter a música, não é? A música está gravada ali naquelas mini esculturinhas dentro do disco. Então, é um sintoma muito curioso e gostei muito de ver vocês indo nessa barca também. E te esperamos na abertura, E também Ramiro. de dar uma sensação que não dá para ter aprender a totalidade disso, né? A gente nunca vai, né? A gente não vai conseguir ver tudo, criar todas as relações, mas é isso. Daí você tem que voltar para ver as coisas, se quiser, sabe? E da ideia Esperando o Val e Ramiro por lá, hein? com Na certeza. abertura. Quando vai abrir? Qual é a previsão? Dia 18 de outubro. 18 de Ok. outubro. Maravilha. Gente, agradeço muito, adorei essa mesa. Aprendi Obrigada a você. com vocês e estou curiosíssima pelos textos. Tá Né? bom. Legal, muito obrigado, Val. Um prazer revê-la, Ramiro. Uma Obrigada. alegria, como sempre, te encontrar. Você sabe que eu sou seu fã, né? Olha, Falar essa Não é parte, que eu sou do recíproco, Edu. fã-clube. Te adoro. Obrigada mesmo. Obrigado, Obrigado, Alessandra e Júlia, que estava aí com a gente. Júlia, alegria total. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Até uma próxima. beijo, até a Tchau, próxima. gente. Tchau. Tchau, tchau.